Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Vargue, vargue, vargue. No século XXI, normalizamos a redução das distâncias. O deslocamento de pessoas, mercadorias, suprimentos, remédios pode ser feito para qualquer parte do mundo em até um único dia. Mas isso nem sempre foi assim. Até o século XIX, quando o mundo passava por grandes transformações da Revolução Industrial, esse tipo de transporte poderia levar vários meses, inclusive para a transmissão de informação e cultura, nos jornais impressos, correios, filme. A tecnologia aeronáutica permitiu a constituição de uma nova logística, que encurtou os espaços de comunicação mundial e viabilizou a expansão das atividades humanas para locais pouco acessíveis. O Brasil foi um dos pioneiros na introdução da aviação comercial no continente americano. Em 1º de janeiro de 1927, menos de uma década depois do fim da Primeira Guerra Mundial, decola do Rio de Janeiro com destino a Florianópolis o voo histórico que marca o pontapé da aviação comercial brasileira. Organizada pela empresa alemã Condor Syndicate, esse voo levava a bordo os passageiros Dr. Vitor Conder, que comandava o Ministério da Aviação e Obras Públicas, os jornalistas Raul Portugal e Machado Florense e o cinegrafista Alberto Botelha. O ministro Vitor Conder ficou impressionado com a tecnologia do bimotor do avião alemão. Assina autorização para a empresa atuar no Brasil, com a linha Porto Alegre-Rio de Janeiro. A Varig foi organizada no mesmo ano de 1927 pelo empresário alemão Otto Ernesto Meyer. Meyer firmou o acordo com a Condor Syndicate, que cedeu o avião Dornier do J. Val, de prefixo PBAA, e pessoal técnico para operações na aeronave, em troca de 21% do capital da nova empresa. Em 3 de fevereiro de 1927, a Varig inaugura sua rota conhecida como Lagoa dos Patos, que fazia o trajeto entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial e com a aproximação do Brasil do lado dos aliados, Otto Meyer, que era alemão, decide se afastar da direção da Varig, passando o cargo para Rubem Berta. Sob a presidência de Rubem Berta, a Varig se expandiu e chegou ao patamar de empresa nacional na década de 1950. Em 9 de fevereiro de 1965, durante a ditadura militar, o Ministério da Aeronáutica retira a concessão para a atuação da Pan Air, subsidiária da Pan American Airways, que enfrentava problemas financeiros desde 1964. 8 horas depois do comunicado oficial, a Varig já estava operando as linhas da Pan Air, recebendo 2 aeronaves Douglas DC-8 e passou a operar linhas ao continente europeu. Em 1966, foi cancelado o decreto de falência da Pan Air, mas a companhia não recebeu de volta a concessão das rotas que estavam sendo operadas pela Varig. Na década de 70, a Varig também vai absorver 2 das maiores empresas da aviação comercial, a Sindicato Condor, que foi renomeada para Cruzeiro do Sul, e a Transbrasil. Ao final da década de 70, a Varig já era hegemônica no mercado de aviação comercial nacional. Os anos de 1980 abalaram a economia brasileira com o fenômeno de hiperinflação. O mercado nacional apresenta um ambiente tenso a novos investimentos e as incertezas se afloraram, gerando um sentimento desfavorável em relação ao futuro imediato, e havia um temor pelo crescimento vir a ser abatido pela inflação.
A Varig começa a enfrentar problemas financeiros de liquidez e começa a vender seu patrimônio para cobrir despesas. Os custos da empresa eram, em sua maioria, realizados em dólar, que não foi congelado no exterior, enquanto as tarifas aéreas nacionais foram. As empresas aéreas em geral começaram a acumular prejuízos. A década de 90 chega com abertura comercial para empresas estrangeiras, o que forçava as empresas nacionais a concorrerem com as gigantes internacionais. Além disso, o Plano Real de 1994 colocou a moeda nacional em paridade com o dólar. Esse cenário era favorável aos investimentos externos e importações. E com a ilusão de que a paridade duraria vários anos, a Varig realizou grandes investimentos na modernização da frota e leasing de aeronaves. Entre 1999 e 2002, uma grande desvalorização abrupta da moeda multiplica as dívidas da empresa. A crise financeira se tornou insustentável quando a dívida atingiu a casa dos 7 bilhões de reais, levando à falência em 2006. Trabalhar na Varig era o auge de todos os trabalhadores que quisessem trabalhar numa companhia de aviação. Era o que tinha de melhor na América Latina, não digo nem no Brasil. Diversos aviões modernos, pessoal de aviação altamente qualificado, e tínhamos a remuneração que merecíamos. Nós, trabalhadores, gostávamos muito da Varig. As pessoas vestiam realmente a camisa, todo mundo gostava. A Fundação Rubem Berta foi idealizada pelo Rubem Berta. Era para ser a fundação dos trabalhadores da Varig. E assim foi durante um tempo, onde tínhamos supermercado, preço de custo, farmácia, preço de custo, tínhamos médicos na companhia, restaurantes na companhia, tudo a preço de custo, descontado no contra-cheque, e se quiséssemos ainda poderíamos dividir. O serviço médico era muito bom, tudo funcionava muito bem. E o apoio que a gente tinha de todos os lados da fundação, a fundação era dos funcionários, então era só mesmo para nos ajudar. Com o tempo foi se deteriorando e acabaram mudando as regras para eleger presidente e seus membros. Então, uma tristeza contar essa história, que culminou com a falência da Varig. Ainda fizeram uma lei para essa falência, tal da lei de recuperação judicial, em que a empresa que comprasse a Varig não seria responsável os trabalhadores, ou seja, chamado até de parte podre da empresa, ficariam só com a parte boa. No dia do leilão estávamos lá, através da nossa representante da associação, e conseguimos arrematar a empresa no leilão. No dia seguinte, fomos para a porta da Varig, entrar no prédio, tomar conta do que tínhamos comprado, e fomos recebidos por policiais. Não deixaram, não nos permitiram entrar na companhia. Nós, trabalhadores, não soubemos exatamente como se dava a venda da Varig. Era uma coisa meio encoberta, não era muito transparente. O que a gente sabia vinha por informações, mas bem restrito. E foi feito um novo leilão, enfim, comprado por quem eles
realmente queriam, que era um japonês, um chinês, e 6 meses depois vendeu para a Gol por um valor muito mais caro do que ele comprou, do que ele pagou. Os trabalhadores da Varig, muitos foram voar para fora do país, porque não havia emprego aqui no Brasil, com 2 empresas aéreas muito pequenas, que era a Gol e a TAM. Não tinha como suportar esse monte de trabalhadores que estavam disponíveis. Enfim. Quanto aos trabalhadores, nós ficamos à mercê de qualquer coisa. Nada mais era descartável, diria assim. Tanto é que muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas não conseguiram entrar em lugar nenhum, tiveram que procurar outra coisa para sobreviver. Foi uma fase extremamente difícil. Nosso fundo de pensão, né, que seria o Aeros, né? E foi junto, né? Foi junto com a Varig. A Varig que os trabalhadores da Varig que sustentavam a Aeros, né, com seus salários, porcentagem dos seus salários. E aí o Aeros não tinha mais dinheiro, teve que fechar as portas através do governo com liquidação extrajudicial.